Da ideia à biologia, como o cérebro pavimenta os caminhos de pensamentos. E conforme já mostrei ali, é essa repetição constante. Quanto mais você vai repetindo, quanto mais você vai fazendo, você vai, de certa forma, vai transformando aquele neurônio mais forte dia após dia e vai fazendo com que ele venha fortalecer de tal forma que chegue um ponto que se transforme em verdade dentro da sua mente. E como se transformando verdade dentro da sua mente, você acaba acreditando aquilo como se fosse realmente uma verdade, mas na realidade é apenas ilusão da sua mente. Para pensar aquela pessoa que vive constantemente falando, aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa está sendo influenciada por isso, aquela pessoa está sendo manipulada por isso. E constantemente a gente vai repetindo isso, repetindo, 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 e chega um ponto que a gente começa a ver essa outra pessoa com outros olhos. A gente acredita, de tanta outra pessoa falar para a gente que aquilo é mesmo uma verdade, a gente acredita como se fosse uma verdade. Mas às vezes não é nem uma verdade em si, mas sim apenas uma alucinação da nossa mente. Assim conforme a inteligência artificial. Se você começa a perguntar muitas coisas para a inteligência artificial, vai chegar um ponto que ele vai começar a alucinar. Alucinar é começar a responder coisas que não fazem sentido, que não tem nada a ver com aquilo que você está perguntando. Então, nossa mente também pode vir alucinar, começar a imaginar coisas que não existem, começar a pensar coisas que não são verdades e por aí vai. Então, esse cuidado com os pensamentos é muito importante para a nossa construção de vida de sucesso. E conforme mostra ali, um hábito não é apenas um conceito, mas é uma estrutura física no cérebro. A doutora Caroline Leaf explica que a repetição de um pensamento ou ação cria uma mielinização dos neurônios, fortalecimento, conforme falei. A mielina é uma capa de gordura que funciona como um isolante, permitindo que o impulso elétrico viaje de forma mais exponencial, mais rápida. Estamos literalmente construindo rodovias neurais em nosso cérebro a cada repetição. Então, tenha consciência daquilo que você está fazendo. Conforme falei e mostrei o livro, tenha consciência dos seus hábitos. Isso está moldando a sua realidade. A tríade cognitiva da depressão de Elias. O que muitas pessoas não gostam de assumir, não gostam de falar, mas o estado que Elias estava dentro daquela caverna não era estado deprimido, não era estado que ele estava apenas triste, mas ele estava no estado de depressão, porque ele queria pedir para Deus tirasse sua vida. Ele pedia para Deus para dar um fim naquilo tudo que não queria mais viver. Isso é um estado de depressão, que muitas pessoas, inclusive até mesmo os crentes, não gostam que você fale isso, mas é uma realidade. A angústia que ele estava naquele momento era tão grande que ele pediu até mesmo a morte. Então, naquele momento, esses três vieses passaram dentro da mente de Elias, provavelmente. Visão negativa de si mesmo, não sou melhor que os meus pais. O engraçado é que uma criança, quando ela começa a crescer, começa a evoluir, essa muitas das vezes é uma tendência que muitas crianças fazem. Eu não sou igual ao meu pai. Meu pai é melhor, meu pai conseguiu mais coisas e por aí vai. Junta então as palavras que os próprios pais disseram para os seus filhos e junta também esses pensamentos negativos dizendo que ele não é melhor que os seus pais. E por aí vai criando então uma história negativa dentro da mente da pessoa. Com Elias foi dessa forma. Ele começou a dizer que ele não era melhor que os seus pais. Mas para pensar comigo, por que, que ele não era melhor que os seus pais? Se ele acabou de derrotar 850 profetas, você acha que talvez ele não era melhor que o seu pai? Então, essa contação de história muitas das vezes nos prejudica e nos impede de enxergar a realidade que está ao nosso redor. Outro viés é a visão negativa do mundo. Mataram os teus profetas à espada e só eu fiquei. Naquele momento, Elias começou a dizer para Deus, como se ele estivesse vitimizando: Ah, Senhor, mataram os meus profetas e só eu fiquei aqui sozinho. Vamos pegar na linguagem de hoje. Ele começou a murmurar, começou a reclamar. Só eu estou aqui, estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me conduzir a tal lugar, eu estou sozinho, tira minha vida, e por aí vai. Então, são esse vitimismo que vai nos impedindo de viver grandes coisas. Por exemplo, a gente vai trabalhar com alguma coisa e a gente começa a falar: nossa, tem tanto serviço aqui, tem tanta coisa, isso vai ser difícil, isso vai ser complicado, não vou conseguir, e por aí vai. E essa contação de história, conforme falei, vai criando, então, caminhos dentro da nossa mente, que um dia vai se transformar em verdade.
não no externo, mas verdade dentro da nossa mente. E acaba que a gente não vai ter mais disposição e nem ânimo para fazer aquilo que a gente está fazendo, porque a gente vai estar constantemente com essa mentalidade que não vai conseguir. E por último, então, a visão negativa do futuro. Buscam a minha vida para tirarem. Ele fala, o modelo de Justin Beck revela como pensamentos negativos sobre si, o mundo, ou até mesmo o futuro, se retroalimentam, criando um ciclo de desesperança. Então, através desse último negativo, através desse último viés, visão negativa do futuro. Aquela famosa pessoa que vai fazer alguma coisa, por exemplo, abrir um negócio, ela pensa imediatamente, não vai dar certo. Se eu montar meu negócio nessa tal cidade, eu não vou prosperar, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar aquilo que eu quero. Então, essa contação de história também prejudica as nossas vidas, de também viver o melhor nessa terra. Então, entenda isso. Todos esses viés, cada um de nós temos dentro de nós, mas há uma diferença. Se a gente vai dar vazão para esses viés, ou se a gente vai aceitar aquilo que disseram sobre nós, ou até mesmo se a gente vai aceitar aquilo que Deus disse sobre nós. Diante desse caso, você tem duas opções. Ou você aceita o que dizem sobre você, ou você aceita aquilo que Deus diz sobre você. A escolha vai ser sempre sua na sua vida. Próximo slide. Os filtros mentais, quando a mente mente para si mesmo. E ali, a abstração seletiva, a supergeneralização e o pensamento dicotomo, tudo ou nada. O que seria, conforme mostra ali, abstração seletiva? Focar apenas no negativo. Provavelmente você deve conhecer aquela pessoa que foca apenas no negativo, conforme eu acabei de falar, que tudo que você for fazer perto dela vai dar errado. Tudo aquilo que aquela pessoa vai fazer não vai dar certo, não vai acontecer, não vai dar certo e por aí vai. Então, aquela pessoa negativa, Elias, naquele momento, diante daquela situação, para pensar, ele acabou de derrotar, conforme falei, 850 profetas, estava cheio da presença de Deus, e diante daquela situação, ele começa a ter esses pensamentos, que ele não vai conseguir lidar com essa situação. Então, ali fala, Elias se fixa no único mensageiro de Jezabel e ignora completamente 7.000 fiéis e exércitos de anjos. Então, a gente tem essa grande tendência de muitas vezes focar apenas no negativo. Conforme falei, a gente tem essa tendência de focar, de não conseguir, de não sermos o suficiente, de talvez precisarmos de alguma ajuda e por aí vai. E o pior de tudo, quando muitos de nós, falo nós porque todos nós somos assim. Então, muitas vezes a gente vai montar algum negócio, a primeira mensagem que vem dentro da nossa mente é esse, que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir, que a gente vai precisar de ajuda, que a gente vai falir e por aí vai. E esses pensamentos são corriqueiros dentro da nossa mente, que a gente acaba levando isso como verdade, mas na realidade não é uma verdade, porque quem sabe do futuro? Quem diz que você vai ser realmente bem-sucedido ou mal-sucedido? É você mesmo. Depende daquilo que você vai fazendo ao longo dos anos, em como que você vai lidando com as situações e como que você vai fazendo tudo aquilo na sua vida. Então, não é dessa forma que funciona, não é assim que a gente acha que acontece, mas sim é da maneira que a gente imagina que vai acontecer. Se a gente ficar imaginando que a gente vai montar um negócio e falir, consequentemente vai acontecer isso. Então, a gente tem exemplos ao longo da Bíblia, que fala também no caso de Jó, que assim conforme ele imaginava que viria tempos difíceis para a vida dele, veio então tempos difíceis. Então, funciona dessa forma. Outra coisa, super generalização. Tomar um evento negativo e expandi-lo para uma conclusão totalizante. Uma única ameaça o faz definir toda a sua missão como um fracasso. Se você não passou por isso, eu tenho certeza que você deve conhecer pessoas que passaram por isso. Eu vejo história de diversas pessoas que faliram 17 vezes, faliram 10 vezes e por aí vai. Pessoas que mesmo tendo falido, não super generalizaram aquilo que aconteceu na vida delas. Mesmo tendo passado por situações difíceis, eles ainda assim continuaram caminhando e continuaram firmes neste propósito. Então, a gente não pode transformar
apenas um único ato negativo nas nossas vidas, uma falha, um fracasso, uma situação difícil, transformar como se aquilo fosse um fracasso eterno para o resto das nossas vidas. Então, esses pensamentos também podem nos prejudicar. E o outro, pensamento dicotomo, tudo ou nada. E ali fala, ver a realidade em extremos, ou sou herói invencível no Carmelo, ou sou um fracasso que merece morrer no deserto, não no meio termo. Então, é igual aquela pessoa que em determinado momento ela está feliz, em determinado momento ela está alegre, está animada, mas daqui a pouco ela desanima e para com tudo. Isso é uma pessoa dicotoma, uma pessoa com pensamento dicotomo. Uma hora ela está bem, outra hora ela está mal. É o que chamamos então da bipolaridade. É a pessoa que está de um jeito no momento e de outro momento está de outro jeito. O que mais eu vejo, o que mais conheço são pessoas que são assim. Eu, inclusive, também já fui assim por longos anos da minha vida. Uma hora estava de um jeito, de outra hora estava de outro. Então, isso impede e também prejudica a nossa vida, seja nos relacionamentos também, seja onde a gente trabalha, porque a todo momento as pessoas vão perceber, um momento a gente está bem, outro a gente está mal, então eles já vão tirar conclusão sobre nós. Então, o que é melhor? Ficarmos a todo momento triste ou a todo momento feliz e animado com a vida? Então, se eu puder te dar um conselho, escolha a segunda opção. Por mais difícil que sejam as situações na vida, por mais difícil que sejam os momentos, escolha estar sempre bem, independente da situação, porque você vai entender qual é o peso e o valor de uma emoção.